Ao longo da história, bilhões de pessoas já morreram. Mas a morte de uma pessoa se destaca: a de Jesus Cristo. Mas por que Jesus morreu? A morte dele teve algum objetivo? Jesus morreu há quase 2000 anos. Naquela época, nós nem éramos nascidos. Como podemos então dizer que Jesus morreu por nossa causa? A questão é que Jesus não foi apenas um mártir que morreu por uma causa política, como Tiradentes ou Joana d'Arc. Ele nasceu com o objetivo de morrer, pois esse era o preço exigido pela nossa salvação. Tudo, na verdade, começou no dia em que Adão e Eva comeram do fruto proibido por Deus e, com isto, trouxeram o pecado para o mundo. A Bíblia explica que Deus criou o primeiro homem, Adão, perfeito, sem pecado. Adão podia comer de todas as árvores do jardim do Éden, menos de uma. A ordem de Deus era simples: Adão só não podia comer o fruto dessa árvore. Essa árvore representava o direito de Deus dizer o que é bom e o que é mal. Se Adão continuasse obediente a Jeová, ele poderia viver para sempre num paraíso aqui na terra. Deus tinha feito muitas coisas boas para Adão, mas Adão foi ingrato e escolheu desobedecer a Deus. Por causa disso, Adão perdeu a chance de viver para sempre. Mas ele não foi o único a sofrer as consequências. Todos os que nasceram depois de Adão herdaram o pecado. Por conta própria, os humanos não conseguiriam ficar livres do pecado e da morte. Alguns podem dizer: poxa, mas foi apenas um fruto. Não, meu amigo. Foi muito mais que um fruto. Aquilo era o símbolo de um rompimento voluntário com o céu. E por que Deus deixou aquele fruto ali se ele não queria que Adão e Eva comessem dele? Aquele era, na verdade, um teste de fidelidade. O anjo das trevas havia espalhado pelo universo que Deus obrigava todos a segui-lo e que o livre-arbítrio não existia na verdade. Se Deus então impedisse as suas criaturas, sejam elas anjos ou seres humanos, ou seres de outros mundos, de experimentarem uma situação de escolha, aí sim ele estaria confirmando que realmente o livre-arbítrio não existe. Sendo, porém, um pai de amor, Deus também não poderia deixar que a humanidade permanecesse na miséria eterna. Então resolveu não destruir a lei, mas sofrer a pena no lugar dos pecadores. Foi por isto que, no tempo determinado pela profecia bíblica, Jesus, o Filho de Deus, veio à terra morrer em nosso lugar. Jesus era um homem perfeito, assim como Adão era antes de pecar. Mas, diferente de Adão, Jesus sempre foi obediente. Assim, Jesus pôde dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Mas como a morte de um só homem pode beneficiar toda a humanidade? Bem, imagine que o diretor de uma grande fábrica comece a roubar dinheiro da empresa. Por causa disso, a empresa fica com muitas dívidas e acaba falindo. Os funcionários perdem o emprego e não conseguem pagar suas contas. Muitas pessoas sofrem por causa do que um único homem fez. Agora, imagine que um homem rico e bondoso sinta pena das pessoas que estão sofrendo. Ele paga as dívidas da empresa e ela volta a funcionar. Por fazer isso, esse homem tira os funcionários e suas famílias da situação difícil em que estavam. Adão é como o diretor corrupto. Quando desobedeceu a Deus, ele nos deixou com uma grande dívida, já que herdamos o pecado dele. Jesus é como um homem bondoso. Quando deu a sua vida perfeita por nós, ele pagou a nossa dívida do pecado e deu novamente a chance de vivermos para sempre. Mas o que Jesus está fazendo hoje? E como você pode se beneficiar do que ele fará no futuro? E mesmo ressurreto, ele manterá para sempre um corpo humano como parte do preço que pagou
pelo nosso resgate. A sua glória e a sua divindade não foram jamais perdidas, mas estarão para sempre veladas por sua humanidade. Aquelas cicatrizes que tanto nos incomodam desaparecerão na eternidade. Nenhuma lembrança do pecado e de suas consequências existirão. Ou melhor, algo ainda permanecerá por toda a eternidade. Sabe o quê? As marcas do sofrimento de Cristo. E não serão apenas um memorial da salvação, serão muito mais do que isto. Essas marcas fazem parte do preço que Ele pagou. Eu sei que hoje nós ainda estamos sofrendo as consequências do pecado de Adão. Nossos entes queridos morrem, as plantas murcham, nosso coração sofre. No entanto, o sacrifício que Deus fez vale a pena nos dar esperança. Toda essa situação acaba sendo passageira. Eu sei que com a entrada do mundo, do pecado no mundo, a nosso planeta, a nossa situação tornou-se propriedade de Satanás. Mas saiba que com a morte de Cristo, nós voltamos a ser propriedade de Deus. E dentro em breve, o nosso Salvador voltará no céu com poder e grande glória para reclamar aquilo que agora lhe pertence. E mais, quando Ele vier, Ele transformará o nosso planeta num novo mundo, sem dor, sem sofrimento, e compartilhará com todos aqueles que aceitaram o seu sofrimento os anos infindos da eternidade. Quanta coisa nós ganhamos graças ao sangue de Jesus.